Gravando então a nossa aula aqui sobre teorias da aprendizagem. Nós já vamos falar do modo como hoje é entendido essas teorias e por que é que elas são tão cobradas nas nossas provas de concurso. O primeiro ponto a se dizer é que muito se fala disso nos cursinhos preparatórios para concurso, mas pouco realmente traz uma lógica para o candidato, para o aluno, entender o que é isso, o que é teorias da aprendizagem. Então eu vou começar a partir de um pressuposto que eu particularmente não vejo os professores de cursinho ensinando e que acho muito importante para a completude do aprendizado do candidato e do aluno, que é entender de onde se origina isso. Desde os tempos antigos, em 400 a.C. ou até mais, já se discutia, depois dos sofistas, dos primeiros filósofos que lá vieram, essa ideia das teorias da aprendizagem. Quem inicia primeiramente essa concepção é Platão. Platão ele vai trabalhar aquilo que mais tarde vai ser conhecido como a teoria do inatismo. E o que a teoria do inatismo defendia? Ela defendia a existência de ideias e capacidades, sobre as capacidades ou as atitudes que a pessoa tem sobre esse domínio do conhecimento. Ela então, o inatismo, afirmava que isso é próprio do homem, inato, nasce com o homem, sem a necessidade ou de uma experiência ou de uma aprendizagem para melhoria, para a capacitação dessa aprendizagem. Então, para Platão, a ideia é que todo ser humano já nasce com essa condição. Então, para Platão, em palavras resumidas, nada depois do nascimento é importante, visto que o homem já nasce pronto, incluindo a personalidade, os valores, os hábitos, a crença, o pensamento, a emoção e a conduta social. Tudo isso para Platão já vinha como se fosse algo inerente, como a própria palavra vai dizer, inato ao ser humano. O seu sucessor, né, o seu aprendiz, o seu aluno, o Aristóteles, ele trouxe uma nova ideia sobre a teoria da aprendizagem. Lembrando que, é claro, nesse primeiro instante, nós estamos com palavras assim tão rebuscadas para esse entendimento. Isso mais tarde que vai se difundir como teorias da aprendizagem, natismo, empirismo. Platão vai dizer que para aprender, Aristóteles vai dizer que para aprender, basicamente, ele dizia que é o conhecimento, ele vai advir da experiência prática que a gente vai ter no cotidiano. Ou seja, as nossas estruturas cognitivas, os nossos pensamentos de aprendizagem, eles somente vão vir para nós por meio da vivência, por meio de apreensões dos nossos sentidos. Nós vamos aprender com a convivência, com a interação. E eu já aproveito para te dizer que mesmo nesse instante, não se falando sobre interação, se falando sobre algo inato e algo empírico, nós vamos ter mais tarde a associação dessas concepções e a amplitude delas vai germinar a ideia dessa intervenção e também dessa condição construtiva, dessa condição interacionista. E nós vamos ter umas outras teorias, como, por exemplo, depois do empirismo e do racionalismo, também conhecido como inatismo, né? De onde vai sair tanto esse inatismo do racionalismo, quanto também o construtivismo, vai vir esses pensadores que são os que realmente caem em prova. Tudo que eu fiz com você até aqui foi passear com você de onde vêm essas teorias da aprendizagem. Então, ela vem da filosofia antiga, ela vem da filosofia socrática, envolvendo especialmente Platão e Aristóteles. Mais tarde, muito mais tarde, nós vamos ter os grandes formadores de pensamentos da educação, como nós temos brasileiros, nós temos de outras nacionalidades. Os três, assim, que eu diria que é necessário para a gente dar esse pontapé inicial, seria mesmo Piaget, Vygotsky e Vallon. É a partir deles que realmente vão surgir em outros embasamentos e outras teorias. Mas antes disso, é importante também nós entendermos o seguinte: o que é o inatismo? Repetindo, o inatismo é o conhecimento que vem de dentro para fora, é algo inato, está em mim, está no ser humano. Isso é o que dizia Platão. A criança não é uma tábua rasa, pois o homem já traz na sua genética as qualidades e as capacidades. Ao meio social, ele apenas vai restar o quê? Facilitar a evolução psicológica. Portanto, a educação é um processo da parte interna do ser humano para a parte externa. Se o homem já nasce pronto, pouco ou nada pode ser aprimorado ou alternado.
alterado. Nesse sentido, o educador deve interferir o mínimo possível. Então, por aqui nós já percebemos o quanto que de forma já inicial é pejorativo, é desqualificado, é incompleto, é ineficaz, é ineficiente, tantos outros adjetivos negativos que você queira dar, a ideia do inatismo. Porque para o inatismo não há necessidade de um educador. E isso quando mais tarde nós vamos ter não só Vygotsky, mas tantos outros pensadores falando sobre essa ideia das teorias de aprendizagem, das tendências de aprendizagem, essas condições vindas de Vygotsky vai de novo trazer uma grande ênfase para o educador, para o professor, para o docente. Por quê? Porque no inatismo nós tínhamos a inabilidade do docente, já que o ser humano ele tem isso dentro dele. Qual a necessidade de um orientador? Era assim que Platão pensava. Qual a necessidade de um professor? Qual a necessidade de um intervencionista, de um educador, de um mediador? Para Platão não havia essa necessidade. Afinal de contas, isso estava próprio do ser humano. Eu queria que vocês estão acompanhando a aula e me dessem um joinha se até aqui está tranquilo de entender sobre essa introdução que eu estou fazendo para a gente chegar nas teorias de aprendizagem. Por enquanto, eu só estou passeando de onde que vai vir essa ideia. Porque quando eu vejo as aulas, e olha que eu já assisti bastante aulas, presenciais e videoaulas também, eu vejo de novo, repetindo, os professores tratando já a ideia de Vygotsky, Valão, falando das teorias de aprendizagem, mas parece que isso não traz sentido para mim. E imagino que talvez não traga para vocês, enquanto alunos também, de quando que é que surge essa ideia. Por isso que eu quis trazer essa introdução sobre como que fomos chegar na questão intervencionista, na questão interacionista. Por isso que eu trouxe para vocês essa introdução inicial. Então, para Platão, inatismo. Vai cair na prova, professor? Muito provável. Talvez caia em uma introdução do enunciado, falando sobre a origem das teorias de aprendizagem, trazendo o inatismo de Platão, trazendo o empirismo de Aristóteles, mas provavelmente isso não vai se tornar uma questão de prova, porque realmente ficamos nos autores, até porque a maioria dos editais já trazem quais autores serão cobrados dentro das teorias de aprendizagem. Boa tarde, Zuleide, seja bem-vinda. Bora lá. E o empirismo de Aristóteles? O empirismo de Aristóteles dizia o seguinte: o conhecimento não vem de dentro para fora, ele vem de fora para dentro. É o contrário. Ou seja, ao nascer a criança é como uma folha em branco. São, então, os sentidos responsáveis pelo preenchimento dessa folha, a vivência, né? Para Aristóteles, os conhecimentos são absorvidos como resultado da prática, como se tornam hábito. Nos séculos XVI e XVII, em plena Idade Moderna, essa perspectiva ganhou força. Que perspectiva? A perspectiva do empirismo que advém do filósofo da antiguidade, que era Aristóteles, o aluno de Platão. E já no século XVI e XVII, com o Bacon, com o Thomas Hobbes, com o John Locke e muitos outros, essa teoria, o empirismo, vai de novo ganhar força. Mais tarde nós vamos ver isso. O professor é quem detém o saber. Enquanto que no inatismo de Platão não é necessário uma intervenção do educador, no empirismo de Aristóteles, o professor detém todo o saber. O aluno, ele é uma folha em branco e o professor vai rascunhar, vai escrever, vai preencher essa folha. Pessoal, tranquilo até aqui entender sobre inatismo e empirismo? Como eu disse para você, pouco provável vai ser cobrado, mas é importante que a partir disso você crie o seu pensamento para mais tarde você entender Vygotsky, Valon e também Piaget, que são três pensadores que não formulam dessas ideias, não formulam dessas concepções. Seria, entre aspas, a evolução do inatismo e do empirismo. Eles não coadulam com essas concepções. Vão formular aquilo que nós vamos conhecer como parte das tendências pedagógicas, mas falando sobre a questão interacionistas, certo? Nós vamos falar disso. Então, mais tarde, antes mesmo de chegarmos em Piaget, antes de chegarmos em Vygotsky, antes de chegarmos em Valon, a partir do empirismo de Aristóteles, do inatismo de Platão, um grande filósofo conhecido como René Descartes, ou alguns gostam de falar Descartes, queira como queira, prefira falar, ele vai trazer a ideia do racionalismo.
O racionalismo já é uma terceira vertente dessa evolução das tendências pedagógicas. Para Descartes, o conhecimento vem de dentro para fora, assim como Platão. Ou seja, Descartes, René, vai retomar as ideias platonistas e trazer para essa concepção. Dentre os pontos mais importantes, porque para nós que vamos fazer provas das carreiras educacionais, Descartes vai ser cobrado somente na área de filosofia. Pouco provável ser cobrado em outros temas das carreiras educacionais. Se lá, quando vier o nosso edital, isso acontecer, eu vou retomar a ideia de René e vou trazer para nós mais informações. Por enquanto, eu estou passeando na origem das tendências pedagógicas. Para o racionalismo, existem ideias que nos são inatas, assim como Platão afirmava. Ou seja, o conhecimento vem da razão, que está inerente ao ser humano. E aí vai se evoluir para a ideia de Deus, para a ideia religiosa também, essa concepção. A frase mais famosa para embasar isso é: eu penso, logo existo. Ou seja, o fato de pensar já traz do cogito, do ergo sum do ser humano, da sua inerência, da sua condição inata, a ideia de que esse já tem consigo o aprendizado. A ideia de aprendizagem é própria dele. Ele traz essa verdade de forma acessível, porque isso está dentro do seu consciente. É próprio do ser humano ter isso. Então, ele vai trabalhar e aperfeiçoar a ideia platonista. Eu não diria aperfeiçoar, né? Eu vou corrigir, porque dentro da filosofia não existe isso. O que nós entendemos é o aprimoramento. Ele vai aprimorar, ele vai ampliar essa ideia platonista. É isso que vai fazer Descartes. Continuando. Para o empirismo, nós temos dentro dele, né, falando de empirismo, falando de Aristóteles, a ideia do associacionalismo. O associacionalismo, ele tem consigo uma vertente voltada para recompensa e castigo. Ou seja, a criança, ela vai aprender, ela vai absorver à medida que você recompensa ela por isso ou você castiga ela por isso. E nesse segundo caso, ao recriminar essa aprendizagem, você também vai absorver para essa criança ideias negativas do modo como ela aprende. Ou seja, através do associacionalismo, nós vamos ter ideia que quanto mais você castiga o aprendiz, menos ele vai absorver o conteúdo de aprendizagem. Já o behaviorismo, ele vai ganhar força com Skinner. E Skinner vai dizer o seguinte: o comportamento é controlado pelas consequências que o homem tem do ambiente. Ou seja, é algo que ele tem através daquilo que o ambiente tem para proporcionar. Professor, vai cair isso aí que o senhor está falando até agora? Repito, pouco provável. Se vier isso no edital, eu vou retomar esses temas com vocês. Fiquem tranquilos. Eu estou apenas fazendo uma introdução para você. Para essa condição associacionalista, todo comportamento tende a se repetir se for recompensado, ou a se repetir se for castigado. Pelo efeito, o organismo associa situações e generaliza a aprendizagem. É isso que vai trazer as informações do associacionalismo. Então, agora chegamos, enfim, àquilo que é o objeto de estudo da nossa aula, que é os interacionistas. É deles que nós vamos tratar. Primeira coisa que você deve tomar nota aí no seu material. Lembre-se, dentro dos interacionistas, os principais, que depois nós vamos ver muitos outros, que é Piaget, Vygotsky e Vallon, existe uma divisão. Então, anotem isso aí no seu material. Para os interacionistas, existe uma divisão entre o construtivismo e o socio-interacionismo. Hoje, pessoal, as coisas já, é claro, como eu disse para vocês, vão ampliando e vão ganhando ainda mais força de ensino e já não se fala mais de Vygotsky como socio-interacionista. Para fins de prova, ele ainda é tido como sócio-interacionista. Para fins acadêmicos, hoje Vygotsky já é tido muito mais pela condição da nova interação psicológica, né? Da nova psicologia, porque Vygotsky tinha muito dessa ideia de trazer uma nova psicologia. Tanto que quando você vai ver os grandes biógrafos falar de Vygotsky, vocês vão ouvir muito ele falando da ideia do seguinte: ó, tá aqui a velha psicologia, eu estou apresentando a nova para vocês. Mas para fins de prova das carreiras educacionais, para fins de edital, nós ainda temos Vygotsky como sócio interacionista. E junto com ele também Vallon. Então, a ideia é ampla. Todos três são interacionistas.
Subdivisão dentro do interacionismo. De um lado, construtivismo. Por parte de quem? Piaget. Daqui a pouco nós vamos entender por que ele era construtivista e por que nós não temos a ideia de Vygotsky e Vallon como essa condição sócio-interacionista. Eu quero que você anote aí no seu material 3 nomes. Eu quero que você coloque assim, ó, Vygotsky, Vallon e também Piaget. Feito isso, eu quero que você concentre a sua ideia para esse quadro que está abaixo nessa projeção. O que é isso? Para os interacionistas, o ser ele é biopsicossocial. Significa o que é isso, professor? Significa que para essa condição há uma ideia macro da biopsicossocial condição do ser para aprender. E já adianto para você, como eu disse, os 3 são interacionistas. Eu queria que você parasse o que você está fazendo, prestasse muita atenção nisso aqui, porque 90% das questões que são erradas na condição de tendências pedagógicas, das condições dos pensadores, dos autores, das tendências, das teorias de aprendizagem, erram porque não entenderam essa parte que agora eu vou ensinar. Todos 3 são interacionistas. Logo, todos 3 entendem a ideia de aprendizagem pelo ponto de vista biopsicossocial. Mas, ainda assim, esses 3 têm formulações, grava essa palavra, predominante de distinções. Professor, não estou entendendo. Vou explicar. Para Piaget, observe o quadro centralizado na projeção. A ideia de aprendizagem vem pela condição pela condição biológica. Para Vygotsky, a condição vem pela interação social, pela condição sociológica. Estou falando bem pausado para você não errar isso. Feito isso, nós vamos fazer uns exercícios, você vai ver que você não vai errar isso mais. Com essa dica que eu estou te dando aqui, se cair na sua prova, você não vai errar isso mais. Por mais complexo que pareça. Se você lembrar que Piaget tem concepções predominantes dentro do interacionismo biológicas, Vallon tem dentro das condições interacionismo a aprendizagem psicológica, e Vygotsky tem a condição sociológica, você não vai errar mais questões desse tipo. Vou repetir. Para Piaget, a predominância da aprendizagem se dá por meio biológico. Para Vallon, a predominância da aprendizagem se dá por condições psicológicas. Para Vygotsky, a predominância da aprendizagem se dá por condições sociológicas. Me dá um joinha se vocês entenderem esse quadrinho no centro da nossa projeção enquanto eu bebo uma água. Então, segunda-feira, você vai lá naquele estúdio de tatuagem que você tanto gosta, pega R$400 aí do seu dinheiro e manda tatuar lá. Piaget, biológica. Vygotsky, sociológica. Vallon, psicológica. Manda tatuar aí no seu antebraço. Você nunca mais vai esquecer isso. Porque se você fizer isso, eu te garanto, você não vai mais errar questões que venham tentar distinguir esses 3 pensadores. Professor, prove isso para mim. Observe aqui esse quadro. O quanto que esse quadro é rico de informações e eu fiz questão de trazer ele para a aula de vocês. Primeira coisa, em condições muito precoces, costuma-se dizer que o único erro de Vygotsky foi ter morrido cedo, né? O pessoal realmente gosta mais de Vygotsky do que Piaget e Vallon. Eu não tenho essa concepção comigo. Para mim, todos têm sua importância, porque foram a partir das ideias iniciais que hoje nós temos aí grande e ampla discussão sobre as teorias da aprendizagem. Mas se você observar, Vygotsky, ele nasce um ano depois de Piaget e morre em 34. Ele morre muito novo, aos 36, 37 anos de idade. Já Piaget, ele fica conosco até o ano de 1980, ele morre no ano em que eu nasci. No ano em que o professor Marcelo nasceu, Piaget morreu. E Vallon morre em 62. São contemporâneos? Você pode observar que sim. Pouca distinção entre um e outro ali. Mas são contemporâneos. E o que esse quadro vem para nos ensinar? E isso é o que de fato vai cair na sua prova. Sobre as teorias. Observe. Falou de epistemologia genética. Quem é o autor? Com esse quadro, você não erra mais essas questões. Você não sabe o quanto que tem. Se eu entrar agora em um site de questões, perguntando quem é o autor
da epistemologia genética. Você não faz ideia do quanto que eles tentam confundir. Coloca Skinner, coloca Vygotsky, coloca Vallon, coloca René Descartes, coloca Platão, coloca muitos autores, muitos mesmo. E você tem que entender. Coloca o nosso grande patrono aqui, o Paulo Freire, para confundir. E você tem que, através desse quadro, lembrar. Falou de epistemologia genética, eu não erro mais. Epistemologia genética é Piaget. Tranquilo, pessoal? Me dá um joinha para me entender se vocês estão acompanhando a leitura do quadro, para não confundir o gráfico. Não confundir a planilha. A partir dessa leitura dessa planilha, vai ficar muito fácil de você compreender. E isso aqui eu não vejo os professores trazendo, infelizmente. Fala-se muito de genética, fala-se muito de Piaget, mas se você não trouxer essa divisão clara, que nós somos muito fotográficos, por mais que você aprenda muito pela leitura e pela escrita, ainda assim você é um ser muito fotográfico. Você precisa ver uma imagem, nós somos muito disso. E essa imagem aí, ela é clara. A teoria da epistemologia genética, ela vem de Piaget. Enquanto que a teoria histórico-social, ela vem de Vygotsky. Professor, eu já vi gente falando aí da psicologia interacionista e tal, de Vygotsky. Pessoal, lembre-se, para as carreiras educacionais, estamos tratando daquilo que é a concepção de entendimento geral. Não vamos trabalhar aquilo que está se discutindo no campo acadêmico. Vamos discutir aquilo que está nas ideias para o nosso edital, para a nossa prova. A título de certame das carreiras educacionais, Vygotsky tem como teoria a histórico-social. E Vallon? Vallon tem a psicogênese da pessoa completa. Ih, professor, nossa, ficou difícil. Estava mais fácil o quadro anterior. Olha só como é fácil, a partir daquele quadrinho anterior que eu mandei você tatuar lá no seu estúdio de tatuagem, você compreender agora as palavras que vão tomando mais corpo e complexidade. Eu não te disse que Vallon, ele é da ideia psicológica? Ele não é? Olha lá se não está dessa forma. Psicogênese da pessoa completa. O ser é psicologicamente fácil para dominar a aprendizagem. Ele é um ser da condição interacionista ligada à psicologia. Portanto, Vallon, psicogênese. Aí, Vygotsky, eu não te disse que ele é da condição sócio-interacionista, que o ser aprende através da interação social? Olha lá para Vygotsky, histórico-social. Olha lá para Piaget, eu não te falei que estava ligado à questão biológica? Epistemologia genética, genética, biológico. Quem é da área de biologia, de ciências, até mesmo os demais de humanas, sabe disso. Valor de genética, nós estamos falando de algo biológico. Com isso, pessoal, fica muito mais fácil, através daquele quadro, eu caminhar para esse aqui. Eu passo a entender que as teorias da aprendizagem me dão esse pressuposto. Ou seja, o ser humano, dentro das condições interacionistas, para Piaget, ele é bio, para Vygotsky, ele é social, para Vallon, ele é psicossocial, psicológico, da condição da psicologia de aprendizagem. Me dá um joia se agora ficou bem mais claro para vocês. Ótimo, então. Então vamos continuar a leitura aqui do nosso grande mapa. Tá vendo aqui, ó? ênfase da teoria. Qual é a ênfase de Piaget? Piaget, através da epistemologia genética, vai falar que há uma construção do conhecimento. Olha só, presta atenção nisso, porque vocês não fazem ideia do tanto de questão que vem para a prova, falando sobre construção do conhecimento do ponto de vista piagetiano, perguntando se o homem aprende e depois desenvolve, ou se o homem desenvolve para depois aprender. Para Piaget, o homem desenvolve e depois aprende. Para Vygotsky, o homem aprende e depois ele desenvolve. Então, para Vygotsky, há uma interação social. Ou seja, ao interagir com o meu meio social, eu passo a aprender. E aprendendo, eu me desenvolvo. Para Vygotsky, eu aprendo e desenvolvo. Para Piaget, eu desenvolvo e depois aprendo. E já Vallon? Vallon, ele tem uma outra ideia. Ele tem uma ideia afetividade. Lembre-se, Vallon é psíquico. Se ele é psíquico, nós estamos ligados às questões das afetividades. Aprendemos por meio das nossas afetividades. É isso que vai dizer
as teorias de Vallon. A inteligência e o conhecimento. Para Piaget, ela é alcançada no percurso pelos 4 estágios de desenvolvimento da interação. Que 4 estágios é esse? Está aí embaixo, ó. Assimilação, acomodação, equilibração e os estágios de adaptação, que é os estágios de desenvolvimento. Enquanto que para Vygotsky, essa inteligência, esse conhecimento surge na interação do indivíduo com o meio social. Posteriormente, ela é internalizada. Tá vendo que para Vygotsky agora fica claro de eu entender que primeiro eu vou aprender, para depois eu me desenvolver? E para Piaget, não. Se eu sou um ser biológico, para Piaget, eu me desenvolvo e à medida que eu me desenvolvo, eu aprendo. E já Vallon vai dizer o seguinte, vai surgir essa inteligência, esse conhecimento na relação indissociável. Grava essa palavra. Falou de indissociabilidade, você tem que lembrar que você está atrelado a Vallon. Por quê? Porque ele vai dizer que isso é indissociável entre o desenvolvimento biológico e o psíquico. Afeto e inteligência têm ação recíproca. Então, para Vallon, o que se vai ter como objeto de intervenção da aprendizagem é a condição desse ser aprimorar tanto a condição biológica quanto a condição psicológica. Por meio das afetividades, vai surgir, então, essa condição recíproca para o desenvolvimento da aprendizagem. Até aqui, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Está tranquilo de entender até aqui? Eu vou continuar ainda no nosso mapa. Pois bem, vamos continuar então aqui na leitura da nossa planilha. Principais conceitos. Aqui vem a grande questão. É aqui que boa parte das questões os examinadores vão trabalhar para confundir o seu entendimento, porque isso aqui realmente confunde muito. Ao primeiro contato que você tem, parece uma língua estrangeira que você não tem conhecimento. À medida que você vai se familiarizando, por isso essa aula vai ficar gravada, e eu espero que você veja e reveja ela várias vezes, faça todas as anotações necessárias. Lembre-se, pessoal, de trabalhar os métodos de aprendizagem para concursos que eu já trouxe para vocês de dicas. Se você não participou dessa aula, me pergunte depois em privado que eu mando para você essas técnicas. Piaget vai trabalhar a assimilação, a acomodação, a equilibração, que é a adaptação, para então se obter os estágios do desenvolvimento. Já para Vygotsky, acontece a mediação, então, ou seja, lembra que eu te falei lá no início da aula, que depois de Platão, as ideias platonistas de Descartes, que como o ser humano tem o aprendizado inato dentro dele, tá vendo que faz sentido aquela introdução que eu trouxe para você? Como o ser humano tem isso inato nele, é próprio do ser humano aprender, ter inteligência. Vygotsky vai dizer que não, que é muito importante ter um mediador. Vygotsky, quando ele vem com as suas concepções, e ele não desenvolveu nenhuma teoria de aprendizagem, não. Isso mais tarde foi postulado a ele. A ideia inicial não era essa, nem para Piaget. A ideia inicial era trazer estudos sobre a aprendizagem do ser humano. E Vygotsky, ele traz de novo os holofotes para o mediador, para o professor. Para ele é muito importante ter um intervencionista, ter um mediador, porque ele vai trazer as ideias dos instrumentos e dos signos. Gravem isso. Falou de instrumento, falou de signos, falou de objetos que trazem significados, que instrumentalizam o aprendizado, ou seja, traz essa ideia de primeiro aprender para depois eu me desenvolver. Essa ideia de instrumentos e signos, ela está atrelada a Vygotsky. Você não vai ver falar de signos em Piaget e em Vallon. A zona de desenvolvimento procinal, grava isso, você já deve ter ouvido falar, a famosa ZDP. A ZDP, o autor é Vygotsky. Quando você vê alguém ensinando sobre as teorias da aprendizagem, com a dificuldade de não ter um quadro como esse, você não consegue captar essa ideia de autoria. A ZDP é de autoria vygotskiana, é próprio de Vygotsky. E a interação social, porque afinal de contas, lá no início já está dizendo, o aprendizado vem por meio da interação social para Vygotsky. E lá em Vallon nós vamos ter os campos funcionais, afetividade, inteligência, movimento e formação do eu.
os queridinhos aí por parte da maioria daqueles que orientam sobre as teorias da aprendizagem é mesmo Vygotsky e Vallon. Mas eu não posso deixar de dar importância e a devida ênfase na teoria piagetiana. Lembre-se, Piaget, que é a ênfase dessa aula, depois nós vamos ter aulas que vão priorizar Vygotsky e Vallon e tantos outros pensadores, porque nós vamos ter muitos pensadores aqui no Preparação Continuadas para Concurso da Educação. Piaget, que é o nosso objeto de estudo dessa aula prioritariamente, ele é um biólogo. Ele não é um ser que tem uma condição pedagógica inicial de formular uma teoria de aprendizagem. Ele quer entender por que o ser humano aprende, estudar essas fases do desenvolvimento de aprendizagem. E aí a gente chega no desenvolvimento. Para Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem. Lembra que eu te falei sobre isso? DA. Primeiro desenvolve, depois aprende. E já para Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem são processos interdependentes. Ou seja, você pode tanto aprender quanto desenvolver e aprender. Para títulos de prova, se você lembrar que primeiro, na condição piagetiana, a gente desenvolve e depois aprendemos, e lembrar que para Vygotsky, prioritariamente, primeiro você aprende, depois você desenvolve, você vai lembrar dessa interdependência vygotskiana. Ou seja, o desenvolver e o aprender são fases independentes, não estão associadas. E para Vallon, o desenvolvimento é um processo descontínuo, marcado por conflitos, contradições e retrocessos. Não há uma continuidade para Vallon. Para Vallon é descontínuo esse aprendizado. Vai vir fases, melhor dizendo, que vão ser conflituosas, que vão ser contraditórias, e inclusive vai haver retrocessos nessa aprendizagem. Esses retrocessos estão ligados às reconsiderações. Eu passo a entender aquilo e eu reconsidero. Quer ver um exemplo aqui, fácil de você entender? Tinha um vídeo na rede social, falando de Vallon agora, tá? Porque se aplica também para Piaget e Vygotsky. Mas falando dessa condição do retrocesso. Tinha um vídeo na rede social em que o cantor muito conhecido, Gustavo Lima, pega a sua criança, o seu menino, e coloca em cima de um cavalo branco. Não sei se vocês viram isso aí. E ele fala para a criança, ó o Pocotó. E a criança dele, o filho do Gustavo Lima, fala au au. Por que isso? Porque naquele momento, ele tem na sua ordenação mental, e nós vamos usar esse exemplo mais adiante, a ideia do cavalo, do cachorro, do au au, do titio. E para ele, o cachorro, ainda que seja grande naquele momento, é cachorro. Tem focinho, tem rabo, tem 4 patas, tem pelo. Opa, é o au-au. E aí o Gustavo Lima fala para ele, não, esse aí não é o au-au, é o pocotó, é o cavalo. Nesse momento vai haver um retrocesso, uma reconsideração. Não uma desaprendizagem, não é isso. É uma reconsideração daquela criança, do filho do Gustavo Lima, e falar, opa, eu conheci o au-au. Esse aqui, então, não é o au-au? É o pocotó? É o cavalo? Ah, então agora eu preciso ampliar o meu aprendizado. Vou reconsiderar o meu aprendizado. E para Vygotsky está independente. Para ele, essa criança ela está aprendendo que aquele ali não é mais o cachorro, é o cavalo, e ao mesmo tempo ela está desenvolvendo, porque são processos independentes. E se fosse Piaget olhando essa cena, ele ia dizer o seguinte, tá vendo? Essa criança desenvolveu. E depois que ela desenvolveu, ela agora consegue aprender que não é mais o au-au, é o pocotó. E dá um joinha com esse exemplo bem simples mesmo, você consegue entender essas distinções, por favor. Ou se não, você faça a sua pergunta aí enquanto eu bebo uma água. Vamos lá, pessoal, vocês que estão aí nas demais plataformas podem interagir também. Então, continuando. Aprendizagem. Piaget estrutura-se no processo de equilibração. Deixa eu só ver se chegou alguma pergunta aqui da outra. Só um instante, da outra plataforma. Um minutinho, por favor. Só um instante, por favor, pessoal. Isso. A colega não tinha conseguido entrar e agora ela conseguiu. Vamos lá. Continuando. Sobre a aprendizagem para Piaget. Para Piaget, estrutura-se no processo de equilibração e envolve assimilação e acomodação de novos conhecimentos. Vamos voltar ao caso
da criança que sobe no cavalo pensando que está subindo no cachorro. Essa criança que sobe no cavalo pensando que está subindo no cachorro, para Piaget, naquele instante, ela está assimilando esse novo conhecimento, ela vai precisar equilibrar essa nova condição, porque houve um desequilíbrio. Opa, era o cachorro. Agora o meu pai está dizendo que não é o cachorro. Meu pai está dizendo que esse aí é o cavalo. Se o meu pai está dizendo que esse aí é o cavalo, eu preciso agora desequilibrar o meu aprendizado. É isso que Piaget vai dizer. Ao desequilibrar, eu vou assimilar. Então, agora eu vou assimilar um novo aprendizado. Aquela criança, ela olha e fala, não, então, peraí. O cachorro é aquele ali e esse aqui é o pocotó, esse aqui é o cavalo. Nesse momento, ela está assimilando esse aprendizado. Aí, no próximo estágio, ela vai acomodar isso aí. Por quê? No instante que ela faz essa condição de assimilar a diferença entre o pocotó e o uau-uau, ela naquele instante ela acomoda esse aprendizado. E para Vygotsky, é uma experiência social mediada pela utilização de instrumentos e signos. Olha como que agora com esse exemplo fica fácil de você entender isso. Se eu tão somente lesse isso para você, você não entenderia. Lembre-se do mesmo exemplo novamente, aquela criança que agora teve uma intervenção, teve um mediador. Quem é o mediador ali daquela cena que eu descrevi para você que rolou nas redes sociais? O próprio pai. O pai é o mediador. O pai é o ser social que vai interferir nesse processo de aprendizagem e vai falar, não é o uau-uau, é o pocotó. Tá vendo tanto que Vygotsky joga os holofotes pro professor? Joga de novo toda a atenção para nós, educadores? Vygotsky vai chamar a atenção. Atenção vocês ligados à educação. Vocês precisam de um mediador, vocês precisam de alguém que vai intervir. Vocês precisam de um educador, de um mediador. Nesse caso que eu te citei, desse exemplo hipotético, a ideia aqui, desse exemplo real, melhor dizendo, né? Aconteceu. Para Vygotsky, por causa desse mediador, essa criança aprendeu. Entendeu agora, pessoal? Se eu não tivesse trago esse exemplo para você, eu tenho certeza que você teria dificuldade de entender isso. Me dá um joinha se ficou fácil para vocês agora. Ok. Continuando então. Deve-se integrar para Vallon aspectos cognitivos e sociais e afetivos, imbuído de interações e formações de vínculo. Ou seja, o vínculo afetivo familiar, desse mesmo exemplo que eu trouxe para você, segundo Vallon, é uma condição interacionista de aprendizagem. Professor, e Vygotsky e Piaget? A mesma coisa. Só que para Piaget, ele entende porque ele está o quê? Desenvolvendo e aprendendo. Para Vygotsky, o que está acontecendo? Fases independentes. Está havendo a intervenção de um mediador nesse processo de aprendizagem. E para Vallon é questão afetiva. A criança aprendeu pela condição afetiva. Nesse caso, desse exemplo, a questão afetiva familiar. E por fim, o último estágio aqui do nosso quadro, importantíssimo. Esse quadro aqui, você não precisa dar muita atenção para ele não, viu? Só dedica os próximos 30 dias da sua vida para ele. Só isso. Estágios. Quais são os estágios da aprendizagem para cada um desses três pensadores? Para Piaget, sensório motor. Ele vai de quando? De 0 a 2 anos de idade. Ei, professor, você está me ensinando coisa errada. Eu já vi Piaget sobre o sensório motor de 0 a 3 anos. Pessoal, essas diferenças, elas existem. Elas existem por diversos motivos. Existem por diversos motivos porque alguns pensadores pós-piagetianos entendem que vai até os 3. Existe também porque as traduções de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, em especial de Piaget e de Vygotsky, não são boas lá traduções. E algumas trazem a ideia de 0 a 2 e outras de 0 a 3. Existem por esses aspectos. Lembre-se que para o sensório motor, o primeiro estágio piagetiano, ou ele vai de 0 a 2 ou ele vai de 0 a 3. Ficou tranquilo isso, pessoal? Isso é muito importante para ninguém falar que eu ensinei errado aqui, que sensório motor vai de 0 a 3. Há quem diga que vai de 0 a 3 e há quem diga que nas concepções piagetianas vai de 0 a 2. Me dá um joinha aí se ficou tranquilo esse primeiro para a gente partir para o próximo. Ok. Pré-operatório. O que é o pré-operatório para Piaget? Pré-operatório para Piaget é aquela fase que vai de 2 a 7 anos de idade. Mas o senhor falou para mim que tem gente que fala de 3, é só você lembrar que vai de 3 a 7 ou de 3 a 8. O operatório concreto já é mais comum de ser aceito entre 7 a 11 ou de 8 a 12. Enquanto que o operatório formal é a partir dos 12 anos. Então, são 4 estágios de aprendizagem piagetianas. Sensório motor, pré-operatório,
operatório concreto, operatório formal. Professor, isso cai em prova? Não, despenca, viu? Desaba. Desaba perguntando sobre os estágios piagetianos de aprendizagem. Pouco se pergunta sobre a idade, justamente porque há conflitos. E pode, assim, haver recurso da questão. Então, o examinador, já sabendo que há essas condições de 0 a 3, de 0 a 2, de 2 a 7, de 2 a 8, de 3 a 8, já que ele sabe disso, ele não coloca muito essa idade aí, não. A menos que ele traga isso no enunciado. Isso se torna uma verdade. Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui para explicar isso para vocês. Eu vejo alunos discutir com enunciado de prova. Beleza. Após a prova, você pode fazer o seu recurso se você entendeu que aquele enunciado está errado. Mas naquele instante, aquilo ali se torna verdade absoluta para você. É o seu enunciado. Você não tem que discutir com aquilo. Perder tempo. Ah, tá errado aqui porque Piaget é de 0 a 2, o professor Marcelo me ensinou, mas a professora e o professor fulano de tal falou que era de 0 a 3, ele está errando. Não preocupe com isso na hora da sua prova. Se está vindo essa informação no enunciado, que para Piaget, o primeiro estágio é o sensório motor, que vai de 0 a 2 ou de 0 a 3, tá tudo certo, gente. Vai para as questões, vai ganhar tempo. Não briga com prova na hora dessa, não. Porque pode ser que ele faça isso. Isso o quê? Te dizer no enunciado que o primeiro estágio é o sensório motor, que vai de 0 a 2 ou de 0 a 3, e te perguntar, te já informando os anos, quais são os próximos estágios. E aí vai jogar um punhado de estágio lá no meio. Vai falar impulsivo, vai falar desenvolvimento real, vai falar de ZDP, vai falar de nível de desenvolvimento potencial. E agora você já sabe. Para Piaget, os 4 estágios são sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Professor, o senhor me ajuda a decorar isso? Ajudo demais da conta. Olha aí o que eu estou colocando para você no nosso chat. SPU. Lembra disso aí, ó. SPU. Mnemônico para sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. SPU. S-P-O-O. Grava isso e liga isso a Piaget. Você fez isso, você não vai esquecer mais os 4 estágios de Piaget. Facilitou para vocês? Espero que sim. Esse é o processo mnemônico para memorizar os 4 estágios de Piaget. Cai não, gente. Desaba, despenca. Vygotsky, nível de desenvolvimento real. Para ele, as ideias não estão atreladas sobre a condição de desenvolver para aprender independentes. Ou seja, esse nível de desenvolvimento real é um dos estágios. O outro estágio é a zona de desenvolvimento proximal. É aquilo que ele tem de interação com o meio, com os objetos, com os signos. Eu estou repetindo. Atrela instrumentos e signos a Vygotsky, porque é ele que vai tratar dessas interações sociais. Lembre-se lá do nosso quadrinho inicial que você tatuou no seu antebraço. Pelo menos o imaginário ele está tatuado aí agora. Piaget é bio, Vygotsky é social e Vallon é psicológico. E Vallon vai dizer que há um impulsivo emocional. E aí os anos são diferentes de Piaget. O impulsivo emocional vai de 0 a 1 ano. O sensório motor, que também é um dos nomes que traz lá na concepção piagetiana, mas lá em Piaget é o primeiro estágio, aqui em Vallon é o segundo. E ele vai de 1 a 3 anos. Como que eu sei disso, professor, para distinguir? Formas de você distinguir. Lembre, Piaget começa no 0. Vygotsky começa no 1 para sensório motor. Enquanto que o impossível emocional para Vallon. Enquanto que para Vallon, o impossível emocional vai de 0 a 1. São formas de aprender, são formas de memorizar. Ah, eu não gostei. Beleza, cria a sua. O importante é que você saiba distinguir. Porque depois, para Vallon, vai vir um outro estágio, personalismo, e ele vai de 3 a 6 anos. Depois vai vir o categorial, que vai de 6 a 10 anos de idade. E, por fim, a puberdade e adolescência, que é a partir dos 11 anos. Algumas distinções aqui entre Piaget e Vallon, entre o primeiro e o terceiro. Primeiro, os estágios de Piaget são 4, e eu já te dei a sigla, é SPU, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal.
Pulando Vygotsky, indo para Vallon, que são as proximidades de frase aqui que a gente tem, né? As comparações de palavras, as comparações das questões substantivas. Aqui para Vallon, nós temos, ao invés de 4, nós temos 5 estágios. Piaget tem 4 e é o SPUL. Já para Vallon, nós temos 5. O impulsivo emocional, o sensório motor e projetivo, o personalismo, o categorial e a puberdade e adolescência. Professor, não entendi bolufas de nada sobre os estágios. Até aqui estava indo tudo muito bem. Quando chegou nesses estágios, como é muita informação, eu confundi. Somente você assistindo às aulas que virão através dos exercícios, das questões de banca 2023 e 2024, que faremos nessa e em aulas que virão, você vai assimilar ainda mais esse conteúdo. Não vou ficar aqui nesse primeiro estágio te explicando o que é impossível emocional. Não vou fazer isso com você, porque eu sei que você não vai aprender. Você precisa desenvolver ainda o conhecimento em relação às teorias da aprendizagem do que vai vir, para depois irmos para as questões. Quando chegarmos lá na prática, isso vai ficar muito claro para vocês com os exemplos que nós vamos trazer. Continuando. Terminamos o nosso quadro. Próximo. Vamos para os nossos exercícios aqui. Vamos lá. Observe com o meu quadrinho como você não erraria essa questão. Eu vou ler ela para você. Piaget, Vygotsky, Vallon são teóricos mais defendidos da psicologia no Brasil. No campo educacional, pode-se afirmar que eles possuem nas suas construções significativas contribuições, cada um ao seu modo, se destaca naquilo que se pressupõe. Em comum, buscaram explicar como surge o pensamento humano, ou seja, estudaram as funções psíquicas à luz de sua gênese e evolução. Por isso, são classificados como teóricos da psicologia genética. Lembra como eu te falei que, para hoje, academicamente, Vygotsky está ligado à questão da psicologia genética? Tá vendo? Aqui já traz essa informação. Isso aqui é uma questão de prova. Não é recente, por isso que ainda não é as nossas questões de prova, é só um exercício. Isso aqui é do ano de 2021, essa questão de banca. Ela já está um pouco atrasada, porém, ela pode perfeitamente cair num concurso de 2024, porque está totalmente correto. Inclusive, trazendo a ideia atual Vygotskiana, que é a ideia da psicogênese genética. Ele como alguém que está atrelado à psicologia genética. Apesar de encontrar uma classificação comum, olha o que o enunciado está nos dizendo. O examinador olhou para você e falou assim, ó, sabe Piaget, Vygotsky, Vallon? Presta atenção. Eles são classificados de ideia comum, mas aí tem uma vírgula e ele te diz, nos deparamos com uma série de conceitos, pressupostos, hipóteses, problematizações e abordagens metodológicas sobre suas teorias, partindo de enfoques distintos. Opa! O meu examinador está falando o seguinte, por mais que eles são interacionistas, existe diferença entre os três. E aí, o que eu quero de você, candidato? O examinador responde, considere os teóricos citados e os relacione com as premissas a seguir. E aí ele traz 3 premissas para nós, e agora eu quero que você responda para mim. Qual é a letra desse exercício que está correta, com base no quadrinho que eu coloquei do lado para você. Leias assertivas. Eu vou te dar 3 minutos para você responder esse exercício. Nunca mais você vai errar isso. Coloca para mim sua resposta, por gentileza. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui. Eu vou esperar você responder essa questão. Olha o quadro à direita e abaixo e você vai ver que não tem como você errar essa questão se ela caísse hoje para você. Lembrando que agora, ainda que de forma imagética, você já sabe que você tem uma tatuagem no seu antebraço que fala que Piaget está ligado à questão biológica, Vygotsky à questão sociológica e Vallon ligado à questão psicológica. Bio para Piaget, psico para Vallon, social para Vygotsky. Lembre-se disso. Vygotsky acredita na aprendizagem através da interação social. Piaget acredita na questão biológica. Vai desenvolver e depois vai aprender. Vallon vai falar sobre as afetividades. Qual é a resposta certa desse exercício? Já tem resposta chegando aqui. Eu vou aguardar os demais aqui responder.
Estou aguardando vocês, pessoal. Vamos lá, vamos ver se alguém colocou aqui então a resposta para mim. Ó, aqui nós já temos na outra aqui todo mundo dizendo A. Deixa eu olhar aqui agora no Google Meet. Também todo mundo foi de A. Parabéns, vocês acertaram. É a letra A. Está certa a resposta de vocês. Eu pergunto, sem essa informação que eu trouxe para você, sem esse quadrinho, você saberia responder essa pergunta? Esse exercício? Possivelmente não, né? Mas agora não tem como mais você errar. Se vier falando para você sobre o desenvolvimento biológico, e eu coloquei até um risco aí embaixo para você, um sublinhado, você já sabe, bio é Piaget. E aí você vai para as observações. Eu te pergunto, letra B tem Piaget como a primeira opção? Letra C tem Piaget como a primeira opção? Letra D tem Piaget como a primeira opção? Ou seja, se eu tivesse certeza que estaria tatuado, eu já saberia. Só existe uma resposta certa, e é a letra A. Me dá um joinha se você conseguiu assimilar o que eu acabei de trazer de informação para você. Com base nessa condição, você consegue eliminar todas as assertivas abaixo. B, C e D. Porque você já sabe, Piaget é biológico. Vallon é psicológico. Vygotsky é social. Pode olhar se as assertivas não trouxeram essas informações. E aí o que vai acontecer na prova? O examinador ele vai florear essas informações, porque como o conteúdo é muito vasto dos três autores, ele pode extrair um Ctrl+C e um Ctrl+V dessas concepções e jogar aqui como assertiva para você. Se você não souber identificar, lembre-se da sugestão que eu te disse. Tente achar biológico, e você vai lembrar que está falando predominantemente de Piaget. Tente lembrar do psicológico e lembre que predominantemente é Vallon. E sociológico, predominantemente é Vygotsky. Vamos para o nosso segundo exercício aqui, para ver se vocês estão captando mesmo essas informações. Eu já trouxe para você, explicando se isso está certo ou errado. Ele vai trazer aqui para nós. Estudar o desenvolvimento humano significa conhecer as características comuns de uma faixa etária, planejar o que e como ensinar implica saber quem é o educando. Ou seja, eu preciso saber sobre esse educando. Existem formas de proceder, né? Existem formas de proceder, compreender e se comportar diante do mundo, próprias de cada faixa etária. Alguns autores contribuíram expressivamente para a pedagogia na definição de como acontece o desenvolvimento humano, em geral, e o desenvolvimento infantil em particular. Sobre as relações entre as concepções acerca do desenvolvimento e seus respectivos autores, analise. Então, ele quer que a gente analise as preposições abaixo e tente entender se elas estão atreladas a Piaget, a Vygotsky ou Vallon. Vamos ver se realmente isso aqui está ligado a Piaget. Eu já trouxe a resposta para você, mas eu queria que você visse o quanto que é fácil agora de você saber sobre isso. Dá-se espontaneamente a partir de suas potencialidades e de sua interação com o meio. Tá falando de desenvolver e aprender. O processo de desenvolvimento, desenvolver, mental é lento, ocorrendo por meio de graduações sucessivas através de estágios. Falamos dos estágios de aprendizagem, ou nós estamos falando de Piaget, ou nós estamos falando de Vallon. Porém, quando vai falar para mim de desenvolvimento mental, só sobra uma alternativa. Ela é piagetiana. A 2 diz assim, tem momentos de crise. Lembra que eu te falei de desconstrução? Lembra que eu te falei que não é desaprendizagem, mas é desconstrução, é reconsideração? Lembra do exemplo do filho do Gustavo Lima? Nunca mais você vai esquecer isso em prova. O au-au virou pocotó. É uma crise. Cadê o meu au-au? Não era o meu au-au? Por que agora é um pocotó? Eu estou em crise de aprendizagem. É Vallon. Uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem conflitos. E não somos mesmo. Os conflitos geram em nós experiências para a aprendizagem. A criança se desenvolve com conflitos internos. Lembra do menino do Gustavo Lima? O au-au acabou de virar um pocotó. Isso é muito grave na questão da aprendizagem, no sentido de melhoria, grave no sentido de gerar aprendizagem. Para ele, cada estágio estabelece uma forma específica de interação com o outro.
é um desenvolvimento conflituoso. Falou de desenvolvimento conflituoso, falou de afetividade, falou de criança se desenvolvendo por estágios conflituosos, estamos falando de Valon. Você não erra mais uma questão como essa, porque eu te falei sobre isso. E a proposição 3, apoia-se na concepção de um sujeito interativo. Opa, interação, já liguei a Vygotsky. Vamos olhar o resto para ver se confirma. Que elabora seus conhecimentos sobre os objetos. Opa, objeto e signo só tem um, é Vygotsky. Estou confirmando que é Vygotsky. Em um processo mediado pelo outro. Quem vai dar ênfase para o mediador? Quem vai jogar o holofote no professor, no educador? Se chama Vygotsky. Lembre-se disso. Por isso que ele é o queridinho da educação. Porque ele falou que é vital de importância o mediador, o educador, o ensinador. O conhecimento tem gênese nas relações sociais, porque esse aprendiz relaciona com o seu mediador, quer seja o professor, o pai, o tio, o responsável, a sociedade como um todo, e através dessas relações sociais advém a aprendizagem. O único que trata disso é Vygotsky, sendo produzido na intersubjetividade, marcado por condições o quê? Culturais, sociais e históricas. Estamos falando de contexto social. Temos que levar em consideração a cultura, a história, a socialização. Tudo isso está ligado a concepções de Vygotsky. Pessoal, é ou não é muito mais fácil para o exercício depois de uma interação dessa? Me dá um joinha aí se você gostou dessas explicações até aqui, para nós irmos para mais um exercício e depois nós iremos para um intervalo. Vamos fazer mais 2 exercícios? São 5 ao todo. Vamos fazer esses 2 e nós vamos para o nosso intervalo. Espero que vocês estejam gostando da aula, porque considero ser um divisor para vocês na aprendizagem das tendências pedagógicas. Eu tenho para vocês a informação de que eu levei muito tempo para internalizar isso. E é normal, nesse primeiro estágio, você demorar a internalizar isso. Mas a partir do momento que você pega dicas como essa que eu trouxe para você, do biopsicossocial, dessas dicas que eu trouxe para você sobre o quadro de divisão dos 3 interacionistas principais, não tem como mais você errar muitas questões da prova. Ou quase todas, se não elas. Você não vai errar mais. Continuando. 4º exercício. O que é o 4º exercício nosso? Perdão, 3º exercício, né? 3º exercício. Isso. O que é o nosso 3º exercício? Vygotsky e Piaget concebem a criança como ser ativo. Agora nós não vamos falar de Valon. Esse exercício aqui só trata de Piaget e Vygotsky. Atento ao quê? A criar hipóteses sobre seu ambiente. Entretanto, há diferenças como cada um concebe o processo de desenvolvimento. Então, agora nós vamos separar essas ideias e o que é que está errado quando eu afirmo ser de Vygotsky ou quando eu afirmo ser de Piaget. Ele quer o errado, certo? Ele quer o errado. Bem, o que eu faria numa questão como essa se eu nunca tivesse me deparado com esse conhecimento que eu acabei de trazer para vocês? Primeira coisa, ele quer errada. Eu vou escrever em caixa alta com a minha caneta esferográfica lá na minha prova, porque eu posso escrever na minha prova. E, R, R, A, D, O. Errado. Ele quer a errada. Se o examinador está me pedindo a errada, eu primeiro vou lembrar o seguinte. Tem quantas alternativas? São 5. Ah, então esse examinador está me dando uma chance muito boa quando ele quer errada. Se eu tiver atenção ao enunciado. Que chance boa é essa? De 5 que está aqui, 4 está certa. Só uma está errada. Nossa, isso aqui é ridículo se eu falar isso. Isso é tão óbvio, eu sou concurseiro. E por que depois que você pega lá o seu gabarito, você quer se rasgar no meio lá, porque você não prestou atenção nessa dica que eu estou te dando agora? Grave isso para nunca mais você errar. Escreva na sua prova errada. De 5, 4 está certa e uma está errada. Você não vai partir para as questões procurando errada. Você vai partir para a questão procurando as certas. Elas não são a maioria? Deixa eu procurar a maioria. De cara, tem uma sigla ali, ó. Opa, lá na letra D tem a sigla ZDP. Zona de Desenvolvimento Proximal. Só existe uma possibilidade. Quem vai falar de zona de desenvolvimento proximal, relação social, olha lá, ó, Vygotsky propõe um conceito para explicar
a defasagem existente entre a resolução individual e social. Eu esqueço todo o restante. Trouxe a palavra social, eu já vou lembrar. Opa, social é Vygotsky. A letra D não é o meu gabarito. Por que não é, professor? Porque a letra D está certa, ele quer errada. Aí eu vou na letra E. A letra E diz o seguinte: Piaget, em sua teoria, explica que o indivíduo, desde o nascimento, constrói seu conhecimento. Opa! Realmente, professor, o senhor falou isso para mim. Ele vai desenvolver e vai aprender. Desde o nascimento dele, ele está construindo essa aprendizagem. Está certo até aqui. Deixa eu ver se o resto está certo. Teoria está conhecida como epistemologia genética ou teoria psicogenética. Genética. Não lembra de mais nada, só lembra de gênese. Gênese bio. Biopsicossocial. Quem é bio? É Piaget. Não tem bio em Vygotsky, não tem bio em Vallon. Vygotsky é social, Vallon é as interações, é emoção, é a afetividade. Piaget vai falar sobre a psicogênese, vai falar sobre essa condição epistemológica genética e também psicogenética. Com isso, letra E não é o meu gabarito. Letra D e letra E está certo, está correto. O professor me ensinou isso, eu lembro disso. Letra A, vamos para a letra A. Piaget privilegia a maturação biológica. Acabou. Nem precisava ler o resto. Mesmo assim, eu vou ler. E Vygotsky, o ambiente social. Foi tudo que eu falei para vocês até aqui. Letra A não é o meu gabarito, porque tá certo. Biológico, Piaget. Social, Vygotsky. Afetividade, Vallon. Ou seja, psicológico, Vallon. Tá tudo certo. Lembra que essas questões aqui nós estamos tratando apenas dos dois, Vygotsky e Piaget. Mas eu também estou trazendo Vallon para você entender e relacionar também, que era fácil de compreender se ele tivesse trago aqui a ideia de Vallon. Vamos para a letra B de bola, já que nós vimos que a letra A, a letra D e a letra E não é a minha resposta. A letra B diz assim, ó, para Vygotsky, lembrei, biológico, social. Vygotsky é social. O desenvolvimento da aprendizagem são processos que se influenciam reciprocamente. Lembra que eu te falei da interdependência entre desenvolvimento e aprendizagem? E ocorre o quê? Simultaneamente. Está tudo certo para a letra B. Realmente, Vygotsky, que é ligado à questão sociológica, o desenvolvimento e a aprendizagem são estágios de reciprocidade independente. E por isso que ocorre de forma simultânea. Desenvolver e aprender é uma coisa só para Vygotsky. Logo, eu tenho, então, a ideia que minha única resposta é a letra C. Eu vou lá confirmar se realmente o meu gabarito é a letra C. E está dizendo assim, ó, o desenvolvimento e a aprendizagem, desenvolve e aprende. Quem desenvolve e aprende? Eu mandei você lembrar, eu falei para você lembrar disso. DA, desenvolve e aprende, é Piaget. E ele está falando que é Vygotsky. São independentes, já tem alguma coisa errada. E apenas a aprendizagem proporciona o desenvolvimento. Não, porque se eu acabei de falar na letra B que é simultâneo, a letra C está errada. Achamos o gabarito desse nosso exercício. O gabarito desse exercício é a letra C. Vou lá e marco. Gabarito letra C. Nesse exercício, a única errada é a letra C. Pessoal, fiquem à vontade. Vocês estão pagando por esse curso comigo. Estão cedendo um tempo precioso da vida de vocês em assistir a minha aula. Vocês querem fazer alguma pergunta desse exercício? Vocês têm todo o direito de fazê-lo. Tem tempo para isso. Podem linkar no chat, fazer sua pergunta. Pode levantar a mão e fazer sua pergunta. Pode abrir seu microfone e me interromper e perguntar. Teve alguma dúvida nessa questão? Ou ela ficou muito clara? Se teve, joinha para baixo. Se ficou muito claro, joinha para cima, por favor. Gratidão a todos. Vejo que vocês não vão mais errar um exercício como esse. Vamos para o nosso quarto exercício. O quarto é para nós preenchermos lacunas. Tá vendo que com isso que eu te falei, essas questões são de 2021, 2022 e 2023. As de 2024 estão no final da nossa aula de hoje. Eu trouxe isso aqui como exercício para você assimilar a distinção entre os três pensadores. Nunca mais você vai errar isso. Lembre-se, nunca mais você vai errar isso. Vamos para a questão aqui. Ela diz o seguinte: o início do conhecimento, da visão construtivista de espaço, consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de compreendê-lo. É algo que se dá da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento.
Pessoal, essa questão, ela é cabulosa. Ela não é uma questão muito fácil. Por quê? Eu te falei assim, ó, lembrou de objeto, lembrou de signo, você vai lembrar de quem? De Vygotsky. Não foi isso que eu te falei? Não foi? Mas lembre também que eu te falei, predominantemente. Não quer dizer que o objeto e os signos não estejam lá para Piaget e não estejam lá para Vallon. Predominantemente é Vygotsky. Como que eu mataria essa questão? Eu não saberia no primeiro estágio de aprendizagem, a partir de agora vocês vão saber. Supondo que você não soubesse, eu iria para as próximas. Eu não responderia ela. Fiquei na dúvida, hein, professor? Não sei se é Piaget e Vygotsky. Olha a segunda questão. A segunda diz assim, ó, de acordo com o espaço, é na família, primeiro grupo social. Gritou lá dentro da minha cabeça. Social, eu só tenho Vygotsky, do qual a criança faz parte, que ela estabelece as primeiras relações com a linguagem. Lembra do filho do Gustavo Lima, através da questão intersocial, né? O mediador ali, o professor, o educador, que foi o próprio pai da criança, falou, ó, não é mais au-au, é pocotó. Ele teve isso por meio de uma interação com os outros. Olha lá, tá escrito isso lá. Essas palavras não são minhas, são do enunciado, através da linguagem que vem na interação com os outros. Nas interações cotidianas, era um cotidiano, ele levou a criança para passear e colocou em cima do cavalo. A mediação com o adulto quem? Gustavo Lima, acontece espontaneamente no processo de utilização da linguagem. Ele falou, não é au-au, é pocotó. Não tem outra alternativa. Vygotsky. Porém, eu não consigo achar a resposta ainda. Por que eu não consigo? Porque a alternativa do meio, a letra B e a letra C, traz Vygotsky. Mas o que eu já tenho agora de informação? Que a letra A e a letra D não é o meu gabarito. Eu vou trabalhar em cima da letra B e da letra C. Eu vou para a terceira questão. A terceira questão diz assim, ó, para espaço. A criança é entendida como ser essencialmente emocional. Opa! Gritou lá dentro da minha cabeça, emocional afetivo. Quem é o único emocional e afetivo? Vallon. Emocional afetivo é Vallon. Acabou. Não precisava nem que eu lesse o resto, mas eu vou ler. Que vai aos poucos se construindo em um ser sociocognitivo. Cognitividade está ligada a Vallon. Cognição é Vallon. Esse estudo sobre criança ocorreu de forma contextualizada nas condições concretas de sua existência, por meio da afetividade. Falou desse modo, gente? Só tem Vallon. Aí eu vou procurar Vygotsky na opção do meio e Vallon na última. Eu te pergunto, qual é o gabarito? Só restou a letra C. Exercício 4, Piaget, Vygotsky e Vallon. Aí agora eu vou lá e preencho e vou ler. O início do conhecimento na visão construtivista de quem? Não é a letra C? Porque as únicas alternativas que traz Vygotsky e Vallon entre a opção B, a opção do meio e a última opção, assim sendo, eu tenho o gabarito a letra C. Então é preencher a lacuna com Piaget. O início do conhecimento na visão construtivista de quem? De Piaget, consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de compreendê-lo. É algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto. Eu desenvolvo e eu aprendo. É isso que vai dizer Piaget. É DA. Piaget é DA. É desenvolve e aprende. Vygotsky é tanto DA quanto é tanto D quanto A. É independente. Beleza. Achei a resposta. Gabarito da questão, letra C. Por mais que agora vocês que tiveram esse estudo saibam responder com uma certa facilidade essa questão, vocês não sabem, quando eu peguei ela no site de perguntas, a taxa de porcentagem foram de 87% de erro. É impressionante. Caiu no Rio Grande do Sul essa questão agora em 2023 e 87% dos candidatos erraram. Sabe o que é isso, gente? A cada 100, 87 errou essa questão. Essa questão eu te pergunto, você erraria ela? Agora você não erraria mais, porque você já sabe achar as opções, ainda que você fique em dúvida da primeira assertiva. Mas objeto não é Piaget, não é Vygotsky? Predominantemente sim, mas Piaget também trata dele. Então como que eu faço, professor? Faz do jeito que eu te falei. Busca as palavras que associam aos outros dois autores. Social. Social gritou. Social é Vygotsky. Olha de baixo. Sociocognitivo. Emocional. Só pode ser Vallon. Vygotsky e Vallon, eu só tenho a letra C.
Entender isso, pessoal? Me dá um joinha aí, enquanto eu bebo mais uma água. Perfeito. Último exercício antes do nosso intervalo, eu prometo. Acerca das teorias psicogenéticas, olha só, ele trouxe uma informação diferente, né? Ele não falou teorias da aprendizagem, ele usou a palavra psicogenética. Isso não te assusta mais na prova, porque agora você já sabe que está falando do quê? Está falando das teorias de aprendizagem. Estou falando só disso. Que eu, nessa aula, comecei com você lá em Platão, passei por Aristóteles, falei rapidamente de René Descartes, cheguei, então, nos três principais, que é Piaget, Vygotsky e Vallon. Eles consideram os seus principais eixos e conceitos. Analise os relaciona. Agora você vai relacionar 1 para Piaget, 2 para Vygotsky, 3 para Vallon. Olha só, como que nem perderia tempo e deixaria para matemática, né, professor Luiz? Esse bicho de 7 cabeças chamado matemática na hora da minha prova. Estou citando o professor Luiz porque é o nosso douto aqui da matemática. Nós não teríamos problema em ganhar um tempinho para matemática. Por quê? Falou emoções e afetividade, só existe um pensador, e ele é Vallon. Agora eu vou te perguntar, Vallon não é o número 3? E eu continuo te perguntando, A, B, C ou D traz o número 3 como a primeira opção? Isso mesmo, letra A. Eu já teria ganhado tempo. A afetividade e emoção só pode ser Vallon. Tudo que eu vou fazer agora é confirmar os próximos. Eu já sei que no primeiro parêntese é o W de Vallon. Por quê? Porque é emoção e afetividade. Eu já sei que meu gabarito é a letra A. Quinto exercício, gabarito letra A. Por quê? Porque letra B, letra C e letra D não tem o número 3. Vamos olhar os próximos, então, para a gente continuar? Estágio de desenvolvimento. Aí eu fico na dúvida, né, professor? Porque tem estágio de desenvolvimento em todos eles. Ainda que o examinador aqui quis dizer o seguinte, que esses estágios de desenvolvimento está ligado à ideia piagetiana, porque é ele quem vai dar o start inicial sobre os estágios de desenvolvimento. Lembre-se lá que eu te falei. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Lembra do SPOO? A sigla que eu mandei você gravar, SPOO. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Quem inicia essa teoria é Piaget. Então, para esse examinador, talvez caberia recurso, mas você tem que lembrar que como a letra A traz o número 3 e o número 3 está ligado a Vallon, e Vallon é a primeira opção, já não teria mais facilidade para você ganhar esse recurso. Ele quis dizer que esse estágio de desenvolvimento é para Piaget. Então, o primeiro é W, o segundo é P. O primeiro é número 3, o segundo é número 1. O primeiro é número 3, o segundo é número 1. Estou falando de parênteses. Vamos olhar o terceiro. Zona de desenvolvimento proximal. Só existe um pensador que vai falar da ZDP. ZDP Vygotsky, ZDP Vygotsky, ZDP Vygotsky, ZDP Vygotsky. Pessoal, larga de ser chato. Estou falando para você memorizar. Nunca mais você vai esquecer isso. ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, se dá por meio das nossas interações sociais e só um pensador trata disso. E o nome dele é Vygotsky. O parêntese 3 ficou com o número 2. ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, Vygotsky. Vamos para o nosso próximo. A construção do eu. Imitação da negação. Eu não tinha tratado nada disso com você. Nós ainda vamos chegar lá quando eu for falar de Vallon. Você não saberia essa resposta, porque eu ainda não cheguei sobre essa construção do eu, sobre a imitação e sobre a negação. Eu falei sobre só inicialmente essa condição de reconsiderar o aprendizado. Não cheguei ainda nessa fase. Supondo que isso aqui ficaria na dúvida para você. Você não saberia dizer se é Vallon. Mas mediante a primeira, que você tem certeza absoluta, que é Vallon, e a terceira, que você tem certeza absoluta, que é Vygotsky, não existe outra alternativa como gabarito. Último parêntese. Vai dizer o seguinte, o quinto parêntese. Mediação simbólica. Instrumentos e símbolos. Predominantemente, signos, símbolos, instrumentos. Só tem um pensador, e o nome dele é Vygotsky. Vygotsky é o 2. O 2, como segunda opção, você ficaria letra A, letra B, letra C e letra D. Tá vendo que se você só soubesse a mediação simbólica, os instrumentos e os signos, você não acertaria essa questão? Então, como que eu acertaria, professor? Sabendo que emoções e afetividade é Vallon. É assim que você acertaria, porque só existe a letra A como gabarito dos nossos 5 exercícios
O último deles, aqui tratando sobre esses principais conceitos dos pensadores da aprendizagem, a ideia de que as emoções e a afetividade estão ligadas a valor. Logo, o gabarito da nossa questão 5 é a letra A. Pessoal, me dá um joinha se até aqui está tranquilo para nós irmos para o nosso intervalo e voltarmos às 15h30. Então, beleza. Se você quiser continuar conectado, fique à vontade. Eu vou desligar o meu microfone e em 10 minutos nós retomamos para a nossa aula. Até aqui, muito obrigado a todos vocês e em seguida voltamos com a aula de Piaget. Até aqui só vimos as distinções entre os pensadores principais das tendências de aprendizagem. Até daqui a pouco.